Oi pessoal, como você deve saber, o ex-juiz federal Sérgio Moro divulgou na semana passada o salário que ele recebeu por um ano de trabalho na Álvares e Marçal, uma empresa global em que ele trabalhou depois que ele deixou o cargo de ministro da Justiça. A discussão sobre o trabalho do Moro começou com uma investigação do ministro Bruno Dantas do Tribunal de Contas da União, o TCU. Depois da divulgação do salário pelo juiz na última sexta-feira, foi pedido o arquivamento dessa investigação, mas eu quero mostrar para você o absurdo dessa investigação e porque ela se tornou um símbolo da perseguição do sistema contra a Lava Jato. Uma perseguição que vai continuar a existir, por isso é importante você saber. Eu garanto que você vai ficar impressionado com o que está acontecendo no TCU. Fica comigo para entender. O meu nome é Deltan Dallagnol, eu coordenei a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba e eu luto há mais de 18 anos por um país mais justo e mais próspero, com menos corrupção e com menos impunidade. Se você quer ajudar a combater a corrupção, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like para que mais pessoas recebam também esse conteúdo. A investigação do TCU contra Moro foi instaurada para saber se os procuradores da Operação Lava Jato e o ex-juiz federal causaram prejuízos aos cofres públicos ao atacar a corrupção das empreiteiras brasileiras. Esse procedimento que ataca a Lava Jato atropelou completamente a área técnica do próprio Tribunal de Contas da União e tem 5 problemas gravíssimos que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Antes, deixa eu dar rapidamente um pouco do contexto desse procedimento do TCU. No final de 2020, meses depois de Sérgio Moro deixar o cargo de ministro da Justiça, ele anunciou que ele tinha sido contratado para trabalhar na Álvares e Marçal, uma empresa de consultoria americana renomadíssima, com presença no mundo todo, e o seu trabalho estava focado em ajudar empresas a evitar práticas criminosas como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Esse é um trabalho legítimo e bom para a sociedade. Além disso, tanto a empresa Álvares e Marçal como o ex-juiz esclareceram publicamente que o contrato impedia que o juiz trabalhasse direta ou indiretamente com clientes que foram alvos da Operação Lava Jato. Ou seja, a contratação do Moro impedia qualquer conflito de interesses. Eu vi há algum tempo algumas fake news de que ele teria atuado em favor da Odebrecht, mas isso nunca teve qualquer amparo em qualquer relato de empresa, nem da Justiça, nem de qualquer pessoa da Álvares e Marçal, nem em qualquer documento, ou seja, nunca teve qualquer base na realidade. Existe uma verdadeira razão para os salários do Moro terem virado um tema de discussão pública. O sistema corrupto está apavorado com a possibilidade de que pré-candidatos vinculados à Lava Jato ganhem as eleições desse ano e por isso tem acontecido tantos ataques. A Lava Jato é a maior ação antissistema da história recente. E é nesse contexto maior que a gente tem que analisar essa investigação na qual o ministro do TCU quer saber o quanto que Moro ganhou na iniciativa privada, muito embora o TCU não tenha atribuição para investigar relações privadas. Vamos agora aos 5 problemas do procedimento do TCU que você precisa conhecer. O primeiro problema é a condução do procedimento por um ministro que foi ao jantar de pré-candidatura de Lula, que tem relações próximas ainda com o senador que é ferrenho opositor da Lava Jato. E de fato, essa investigação está sob a relatoria do ministro Bruno Dantas, e foi iniciada após uma representação do procurador Lucas Furtado. O ministro Bruno Dantas e o procurador Lucas Furtado são as mesmas pessoas responsáveis por aquela investigação fajuta sobre as diárias recebidas pelos procuradores da Lava Jato, que foram absolutamente ilegais e irregulares, como eu já expliquei nesse vídeo publicado aqui no canal. Então, desde o ano passado, o ministro Bruno Dantas e o procurador Lucas Furtado, eles têm atuado para criar processos e investigações contra pessoas que trabalharam na Operação Lava Jato. Houve na imprensa quem chamou esse trabalho de dobradinha e que tem considerado essa atuação flagrantemente inadequada, especialmente ao contrariar as manifestações da área técnica do próprio TCU, que diz que não existe nenhuma irregularidade. Além disso, olha só essa foto aqui do ministro Bruno Dantas com Renan Calheiros e outros políticos, tirada naquele jantar pela impunidade que teve como convidados de honra Lula e Alckmin. Como que o ministro do TCU estava nesse jantar que promovia a pré-candidatura de Lula e depois vai atuar contra outro pré-candidato? Aqui é importante você saber que publicações de imprensa mostram que o ministro Bruno Dantas foi indicado politicamente para o cargo de ministro do TCU pelo Senado Federal. É bom você saber ainda que algumas matérias da imprensa apontam que Bruno Dantas teria sido indicado para o cargo pelo senador Renan Calheiros, que odeia a Operação Lava Jato, o que não é segredo para ninguém, já que ele foi acusado na operação por corrupção e por lavagem de dinheiro. Não só o ministro Bruno Dantas se mostra próximo a opositores da Lava Jato, mas está passando por cima do trabalho feito com isenção e qualidade pela equipe técnica do próprio TCU,
como a gente vai ver. O segundo problema do procedimento do TCU é a ausência de qualquer prova que o embase. O procurador Lucas Furtado, como eu disse, encaminhou uma representação para o ministro Bruno Dantas para apurar prejuízos que a Lava Jato de Curitiba supostamente teria causado aos cofres públicos, partindo da ideia de que a Lava Jato seria responsável pela quebra de empreiteiras investigadas na operação. Gente, essa teoria conspiratória do procurador, que foi aceita tão prontamente pelo ministro Bruno Dantas para começar uma apuração, não tem nenhuma correspondência na realidade. Nada. Zero. Isso quem está dizendo não sou eu, é a área técnica do próprio Tribunal de Contas da União. Todas as investigações em curso no TCU são analisadas por uma área técnica independente, de alta qualidade, formada de funcionários públicos concursados, diferentemente do ministro Bruno Dantas, que foi indicado politicamente. A área técnica do TCU, logo de cara, apontou que a representação do procurador Lucas Furtado não tem nenhuma prova, na dica de nada. Nada de dano que a Lava Jato teria supostamente causado. Ou seja, a representação só tem conjecturas, hipóteses, ilações, mas prova que é bom nada. Veja esse trecho aqui do documento do TCU. Está lá na página 10, item 250, e eu vou disponibilizar esse documento aqui depois para você. Você confere aí no link do canal, tá? Ele fala o seguinte aqui, o parecer do órgão técnico do Tribunal de Contas da União. Fala, no tocante ao exame de admissibilidade, a representação não veio acompanhada de indícios consistentes quanto aos dois tipos de dano que as supostas práticas ilegítimas de procuradores do MPF em Curitiba e do ex-juiz federal Sérgio Moro teriam causado. Ou seja, a representação do procurador do TCU não foi acompanhada de nada, nenhuma evidência, nada concreto que mostrasse qualquer dano. O terceiro problema do procedimento do TCU é a falta de jurisdição do tribunal nesse caso. A área técnica e concursada, ela faz uma análise sempre de duas coisas em uma representação. Primeiro, se o tribunal tem jurisdição, ou seja, se o TCU tem poder para julgar aquele caso. E, em segundo lugar, se as alegações apresentadas na representação têm alguma procedência. Nesse caso aqui, a área técnica do TCU foi veemente, foi clara ao dizer que o tribunal não tem jurisdição para julgar o caso do ex-juiz federal Sérgio Moro porque diz respeito a verbas privadas e não a verbas públicas. Além disso, diz respeito a relações privadas e não a relações públicas da empresa e do Sérgio Moro. O quarto problema que foi destacado, que a gente destaca nesse caso, nesse procedimento do TCU, é que a equipe técnica do TCU também afirmou categoricamente que não foi cometida nenhuma irregularidade pelos procuradores da Lava Jato ou pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. A área técnica do TCU, é claro que não caiu na mentira de que foi a Lava Jato que teria causado a quebra de empresas brasileiras. Olha só esse trecho aqui da manifestação da área técnica, tá? Página 10, item 251, você acompanha aqui, tá grifado. Não se sustenta a premissa de que a atuação dos integrantes da Operação Lava Jato causou a situação financeira atual do Grupo Odebrecht. Não existem indícios, não existem provas que suportem essa suposição, essa ilação. Ao contrário, a situação financeira atual do Grupo Odebrecht decorre da prática criminosa e do seu modelo de negócio adotado, envolvendo Caixa 2, pelo menos 30 anos, conforme dito pelo próprio então presidente do Conselho de Administração, o senhor Emílio Odebrecht. E a área técnica do TCU, gente, disse mais, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no item 260 do parecer que eu deixo aí para você conferir. A área técnica diz o seguinte: não há nos autos qualquer prova, qualquer indício de que a situação financeira atual do Grupo Odebrecht tenha sido causada por procuradores do MPF em Curitiba ou pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. E segue dizendo, o modelo de negócio pelo Grupo Odebrecht, baseado no cometimento de fraudes, corrupção e Caixa 2 por muito mais de uma década, é que levou à situação atual de recuperação judicial e a própria condição de investigado desse grupo. Então, vejam que o pessoal da área técnica do TCU é muito claro. Eles são técnicos de altíssima qualidade, concursados, e eles vão e falam, olha, os procuradores, o ex-juiz federal não tem responsabilidade sobre isso, a culpa é de quem praticou os crimes. Ou seja, quando um criminoso vai preso, o culpado pela prisão não é o policial, mas é o próprio criminoso que praticou crime. A área técnica do TCU relembra o óbvio, gente, mas que muita gente esqueceu ou ignora por conveniência. Policiais, procuradores, juízes não podem deixar de investigar, não podem deixar de punir, não podem deixar de cumprir a lei simplesmente porque fazendo isso o criminoso ou a empresa infratora pode ter algum prejuízo financeiro. Não! Se a empresa tem corrupção, a lavagem de dinheiro e o crime
como modelo de negócio dessa empresa, ela tem que ser responsabilizada conforme a lei manda. Se alguém acha que tem que ser diferente disso, se alguém acha que tem que passar a mão na cabeça das empreiteiras que desviaram bilhões de todos nós, aí precisa mudar a lei. Agora, enquanto a lei não é mudada, a gente aplica a lei. E tem que aplicar com força, porque foram crimes gravíssimos contra você, contra eu, contra os nossos filhos, contra o presente e o futuro do nosso país. Além disso, a área técnica do TCU relembrou ainda no seu parecer que só na Lava Jato, bilhões, não estou falando de milhões, estou falando de bilhões de reais já foram recuperados de corruptos confessos, tanto de pessoas como de empresas que colaboraram com as investigações. Esse resultado é único na nossa história. Nunca aconteceu antes. O dinheiro ia embora e os brasileiros ficavam a ver navios. Isso demonstra por si só já o sucesso da operação. Por fim, para acabar de vez com essa balela dita por defensores do sistema corrupto de que a Lava Jato teria quebrado empresas brasileiras, destruído a economia do Brasil, vejam só o que diz a área técnica do TCU nesse pequeno trecho aqui, na página 11, item 262-263, dá uma olhadinha aqui, ó. Lá diz a área técnica do TCU. É viável supor que sem a atuação da Lava Jato e dos demais órgãos não se conheceria o esquema cartelizado, o esquema de corrupção, o esquema criminoso. Não se teriam realizadas as investigações, nem teriam sido obtidos os elos de identificação dos responsáveis, nem teria sido feita a quantificação do dinheiro que foi desviado. Caso não houvesse as investigações por aqueles órgãos, a situação financeira do Grupo Odebrecht e dos demais grupos empresariais possivelmente seria melhor do que a atual, em prejuízo de outras empresas idôneas, em prejuízo da eficiência do mercado de forma geral. No limite desse panorama, o cartel continuaria a trabalhar para fraudar os procedimentos licitatórios, para manipular preços, para fazer projetos inviáveis, continuar a construir projetos inviáveis com dinheiro público, por preços muito acima do mercado, e nenhum responsável teria sido identificado e nenhum valor teria sido recuperado. O prejuízo continuaria sendo do erário público sem a Lava Jato. O prejuízo continuaria sendo das empresas estatais e dos acionistas. Certamente, essa não é a melhor alternativa, disse o órgão técnico do Tribunal de Contas da União, de modo claro, absolutamente claro, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Gente, isso quem está dizendo, mais uma vez, é gente concursada do TCU, é especialista. Não precisa dizer mais nada, não é mesmo? A área técnica do TCU também criticou a hipocrisia do ministro Bruno Dantas, mostrando que o trabalho do TCU é justamente o trabalho de punir empresas que praticam irregularidades, mas ninguém nunca alegou que esse tipo de trabalho estivesse contribuindo para causar dificuldades financeiras, porque esse trabalho não é uma opção, mas é uma obrigação. Há uma obrigação de investigar e de punir os fraudadores. Do contrário, agentes públicos e empresas poderão cometer livremente fraudes e corrupção e outros crimes sem medo de ser punidos, porque bastaria alegar que eles teriam a sua situação financeira prejudicada. Gente, o que a área técnica do TCU está dizendo é que esse raciocínio de que se combate a corrupção quebrando empresas é uma grande mentira. É isso que a área técnica está dizendo. É uma mentira que o combate à corrupção quebra empresas. O sistema corrupto quer que você acredite nesse tipo de balela, de mentira, para acabar com o que resta da Lava Jato e para que nunca mais surja uma nova Lava Jato. Só assim o sistema corrupto vai poder continuar a te roubar. Nenhum órgão vai querer se aventurar a fazer outra Lava Jato depois dessa grande reação do sistema político, e se nós não defendemos a Lava Jato e o combate à corrupção, não vai mais ter isso, não vai mais ter combate à corrupção, não vai mais ter Lava Jato. Pessoal, esses são apenas alguns trechos que eu destaquei da manifestação da área técnica do TCU, que você pode baixar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para você ler na íntegra. Mas só de ver esses esclarecimentos que eu coloquei aqui, parece muito claro, não é mesmo, que essa investigação do TCU não tem pé nem cabeça e deveria ser imediatamente arquivada, certo? Mas não. O ministro Bruno Dantas ignorou completamente a área técnica e determinou a continuidade do procedimento sem qualquer prova. O quinto problema desse procedimento do TCU, que eu quero destacar aqui para vocês, é que o procurador Lucas Furtado, que trabalha nesse caso, sequer é o procurador que deveria atuar no processo, porque ele não foi sorteado, quando as regras que regem o trabalho do Ministério Público lá no TCU determinam que o correto seria o caso ser distribuído por sorteio a um procurador. Gente, é isso mesmo que você ouviu. Pelas regras do Ministério Público e do TCU, o procurador que fez a representação ele não poderia mais atuar no caso. Ele deveria ser substituído por outro procurador que é escolhido por sorteio para garantir a imparcialidade e a impessoalidade na atuação. Quem foi sorteado como procurador natural do caso foi o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que já tinha se manifestado várias vezes no processo contra a continuidade da investigação e contra a atuação ilegal de Lucas Furtado no caso. Mas ainda assim, o ministro Bruno Dantas não aceitou os argumentos do procurador Júlio Marcelo e manteve o procurador Lucas Furtado nesse caso. Gente, eu mencionei então 5 ilegalidades no procedimento do TCU. Primeiro,
ser conduzido por um ministro ligado a adversários da Lava Jato, e que inclusive foi naquele jantar da impunidade em que se comemorou a pré-candidatura do ex-presidente Lula. Como é que ele vai estar lá apoiando um pré-candidato e vai atuar contra o outro no processo? Em segundo lugar, não tem qualquer prova que embase esse procedimento segundo a área técnica do próprio TCU. Em terceiro lugar, o TCU não tem jurisdição, ele não atua sobre relações privadas. Em quarto lugar, o procedimento tem por base a mentira de que a Lava Jato teria prejudicado empresas, o que a área técnica do TCU demonstrou que não tem pé e nem cabeça. Por fim, em quinto lugar, está trabalhando nesse caso no TCU um procurador que não tem atribuição para isso. Gente, é tanto absurdo que o senador Alessandro Vieira ele fez uma notícia-crime contra o ministro Bruno Dantas por abuso de autoridade perante a Procuradoria-Geral da República, justamente pela atuação inadequada do ministro e do procurador do TCU nesse caso. Depois de saber tudo isso, você ainda tem alguma dúvida de que todas essas investigações absurdas contra pessoas que trabalharam na Lava Jato só podem ser compreendidas dentro de uma reação do sistema político contra a operação e contra os seus investigadores no Brasil? Na semana passada, o PT e os partidos do Centrão até cogitaram criar uma CPI na Câmara dos Deputados para investigar esse mesmo caso que o TCU investiga. Mas eles se deram conta muito rápido de que isso apenas fortaleceria a Lava Jato e o combate à corrupção, porque ia ser um palco para relembrar o país quem foram aqueles que realmente receberam propinas milionárias das empreiteiras e se beneficiaram por anos da corrupção sistêmica no nosso país. Os corruptos, eles têm medo disso, porque eles não conseguem explicar a roubalheira, eles não conseguem explicar a corrupção, eles não conseguem explicar os contratos superfaturados, as malas de dinheiro, a corridinha numa pizzaria, a mala de dinheiro no porta-mala do carro. Os corruptos não conseguem explicar as reformas milionárias feitas por empreiteiras gigantes, que ao mesmo tempo que fazem refinarias, pontes e aeroportos para o governo, foram cuidar de reformas na cozinha, em apartamentos e em sítios. Por tudo isso, gente, a velha política se utiliza desse tipo de ataque baixo contra quem lutou contra a corrupção para distrair as pessoas do que realmente importa. Mas estamos aqui para mostrar que eles não vão conseguir reescrever a história e sequestrar a narrativa. Eu estou do lado de 80% dos brasileiros que apoiam a Lava Jato. Eu tenho orgulho de ter feito parte desse trabalho e eu vou defender a Lava Jato e o combate à corrupção. Se depender de nós, os dias dos corruptos no poder estão contados. Os representantes do sistema eles não vão desistir até ver tudo o que foi alcançado pela Lava Jato sendo destruído. E eles vão tentar de tudo, mas nós estamos aqui para impedir que isso aconteça e para trabalhar para que o Brasil se torne um país mais justo e um país mais próspero. Nessa semana, a imprensa ela noticiou que o procurador Lucas Furtado, como eu mencionei antes, pediu o arquivamento do processo do TCU depois do ex-juiz federal Sérgio Moro ter divulgado o seu salário na semana passada. Um salário de $45 mil mensais, num total de $656 mil anuais. Segundo a imprensa, o procurador Lucas Furtado ele pediu o arquivamento porque depois da abertura de contas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro, segundo ele, o assunto perdeu sentido no tribunal. Eu vou traduzir. Eles perceberam que, como não houve nada de errado, não vão conseguir mais atingir a imagem do ex-juiz federal Sérgio Moro e a imagem da Lava Jato, depois de ele ter revelado espontaneamente, voluntariamente, as suas contas. No fim de tudo, a única coisa que ficou provada é que o ex-juiz federal Sérgio Moro abriu mão de um salário de R$200 mil mensais, que é o que ele ganharia na iniciativa privada, para servir o país. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem. Um grande abraço.